Pessoal, boa tarde ou bom dia, no barulho de obra aqui do lado. A ideia é falar para vocês um pouquinho hoje, né? Continuando então aí a ideia dessa disciplina de síntese e meta-análise. A proposta para essa aula de hoje é para falar um pouco para vocês sobre o que é isso que a gente chama de síntese, quais que são as maneiras de fazer síntese, né, dentro da ciência aí, e já começar a puxar um pouquinho para essa ideia da meta-análise como ferramenta de síntese, tá? Então, o que é que a gente chama de síntese em ciência, ou o que é que a gente chama de síntese em ecologia, que é o foco aqui da nossa disciplina, tá? Então, nada mais é, essa é uma definição do Carpenter, né, de 2009, que é o ato de combinar dados, teorias e ferramentas da ecologia e ciências relacionadas. Vocês vão ver que muita coisa da ecologia também é permeada, né, por ciências, por uma outra área da ciência, que é a evolução. E a ideia é que a gente consiga combinar essa informação disponível, como eu falei para vocês, para converter isso em conhecimento. E a ideia é que a gente possa, então, compilar esses dados e conceitos com o objetivo, claro, né, de não somente juntar essa informação, mas formular novas teorias, testar hipóteses, né? Vocês vão ver que nas meta-análises a gente consegue trabalhar isso muito bem com os modelos, então a gente consegue fazer, de fato, né, teste de hipóteses aí usando essa informação que é agrupada, então, com essa ideia de síntese. E ela pode ser feita, gente, de diversas maneiras, né? Como eu falei, a meta-análise é só uma das ferramentas de síntese, é a que a gente vai focar nossa disciplina aqui. Mas a gente tem visto também, né, crescente aí na ciência ultimamente, isso que a gente chama de revisões sistematizadas e revisões integrativas. O que significa isso? A revisão sistematizada é aquela revisão que segue um protocolo claro, em que a gente consegue descrever todos os passos que foram usados para agrupar aquela informação e isso é replicável, tá? Então tem um protocolo de busca de dados, de definição de palavras-chave, de intervalo de tempo em que essa busca vai ser feita e isso então é reportado, né, na forma de método, tá? As revisões que a gente chama de narrativa, depois eu vou voltar nesse ponto, que era o comum, né, no início aí da ecologia, e ainda existe hoje, é um tipo de revisão que não tem método, né? Então o autor ele vai narrando, ele vai contando uma história, mas é o método que ele usou para incluir, né, tais estudos ou tal perspectiva sobre um determinado assunto, ele não é claro, tá? Então a revisão sistematizada, ela vem para corrigir esse problema. O que a gente chama de revisão integrativa é uma revisão geral que é sistematizada também, mas que além dessa parte mais qualitativa, descritiva dos dados, ela contém uma meta-análise, tá? Então é uma revisão mais completa, vamos dizer assim, que a gente tem uma parte qualitativa e uma parte quantitativa. Mas a síntese ela pode ser feita por modelos conceituais também, então a gente propõe um modelo baseado, por exemplo, em dados da literatura, né, que suportam um determinado modelo, e finalmente tem o que a gente chama de data aggregation, que é muito usado principalmente para quem trabalha com mapeamento, né, numa escala mais de paisagem. É a ideia que a gente consiga juntar esses dados, os data papers entram aqui também, né, e que a gente consiga agrupar, juntar esses dados numa base de dados comum, né, e isso fica disponível aí nessa ideia de ciência aberta, tá? Mas a gente vai focar basicamente nas meta-análises, mas ao longo desse curso eu vou mostrando para vocês também como que a gente pode fazer meta-análise de forma a cumprir também os requisitos de uma revisão sistematizada e de uma revisão integrativa. Como eu falei para vocês lá naquela aula de apresentação do curso, isso não é novidade na ciência e não é novidade na ecologia. A ecologia ela é uma ciência relativamente mais recente, né, comparada a diversas outras áreas aí, mas desde 2001, né, a gente já tem essa preocupação com síntese. A primeira meta-análise em ecologia, ela surgiu em 1991 e uma das mais citadas em 1997, né? Então a gente já acompanhou alguns anos aí de crescimento dessas meta-análises, mas a ideia de que a síntese é importante na ecologia, ela já existe há bastante tempo, né? A Oikos é uma revista que trabalha muito, né, com essa parte de síntese, tem, como eu falei, tem uma seção específica para as meta-análises, e esse aqui é um artigo, né, do Ford e Ishi, de 2001, um artigo de opinião, já falando, né, o método, tanto que o método de síntese era importante na ecologia. E eu gosto desse artigo porque eles colocam bem claro, né,
como que deve, alguns passos, na verdade, para guiar esses métodos de síntese. Independente do caminho a ser seguido para sintetizar um determinado volume de dados, qualquer método de síntese ele tem que gerar novos resultados baseados na teoria existente. É por isso que a gente fala que a síntese ela tem esse conceito integrativo. Tem que fornecer uma explicação científica para um fato, não basta apenas agrupar essa informação, e tem que explicar a informação nova adquirida, né? O que surge a partir dessa síntese. Na meta-análise, vocês vão ver que a gente trabalha muito com o que é chamado tamanho de efeito, em que a gente tem um número mesmo que resume a informação, né, que a gente tem a respeito de um determinado tema, tá? Mas não basta parar aí, né? A gente tem que explicar aí criticamente essa informação e, é claro, de forma coerente aí, baseado na literatura, tá? Até mesmo para muitas vezes dar uma sacudida aí em alguns conceitos que a gente conhece. E um outro artigo que eu gosto bastante também, eu vou disponibilizar, tá, pessoal, os PDFs aí para vocês, é esse aqui do Lort, né, e do Bont, porque esse é um artigo um pouco mais recente, né, 2016, mas que ele vem com essa ideia, né, tá na Oikos também, de que fazer síntese em ecologia, especialmente, é uma arte, né, eu totalmente concordo com ele, né? Então, assim, tem um esforço enorme por parte, né, de quem está fazendo a síntese ou uma meta-análise, mas a gente precisa voltar sempre no conceito de união, né, que é esse togetherness aí que ele chama, porque ele faz essa relação, né, com um movimento zen aí, mas é exatamente isso, né? A gente precisa de agrupar essa informação de uma maneira coerente, de forma que a gente não esqueça, né, a importância dessa palavra aqui, tá? E ele coloca de maneira bem clara nesse artigo como que a partir da síntese a gente consegue fazer essa união de conceitos, né, mesmo numa escala mais global. Então, isso aqui é só um mapa que ele coloca, né, de 71 meta-análises que foram publicadas na Oikos, só nessa revista, até outubro de 2015, qual que é o alcance dessas meta-análises, né, em termos de discussão, tá? Quanto mais escura a cor aqui, significa que mais discussão tem daqueles artigos citados, né, discutidos aí, e aí vocês podem ver, né, Brasil, Estados Unidos aqui com cores mais escuras, mostrando então como que isso já tem, né, como que as meta-análises elas já permeiam o nosso caminho da ciência, tá? Então, um paper bem legal aí, curtinho, mas bem legal para a gente ter uma noção aí da importância da síntese. E mais recentemente, gente, esse aqui é um artigo que vai guiar muito dessa disciplina também, porque é um artigo, né, de duas mulheres que são super influentes aí na meta-análise, né? A Jéssica Gurevich tem a primeira meta-análise, vamos dizer assim, publicada em Ecologia, data lá de 1997, juntamente com a Júlia Khorichev, elas têm um livro, né, com outros autores, mas editaram um livro de meta-análise em Ecologia e Evolução, são muito influentes, então esse aqui é um artigo excelente, né, vocês vale a pena a leitura, para ter uma ideia da importância da meta-análise dentro dessa ideia, né, de ser uma das ferramentas de síntese aí, de pesquisa, tá? Então elas mostram aí o crescimento, né, da meta-análise, não só na ecologia, mas a primeira surge lá em 1904, depois ela migra muito para ciências sociais, vai aparecer na ecologia, né, lá em 1991, depois em 97 e ganha força total, né? Então a gente tem uma série de marcos, vamos dizer assim, para a ideia, né, da inserção da meta-análise aí dentro da área da ecologia, que incluem, por exemplo, né, alguns guias aí, né, além de publicações, softwares, como que a gente deve portar, né, vamos dizer assim, ao conduzir uma meta-análise, tá? Da forma mais transparente possível, tá? Então esse artigo a gente vai voltar nele especificamente nas aulas de meta-análise, mas é um artigo, ele saiu em 2018, tá? Mas é um artigo que eu acho que por ser tão completo, né, ele vale a leitura e ele vai permear muito da nossa disciplina aqui. E mais recentemente, gente, esse artigo saiu tem poucas semanas, né, ele não está paginado ainda, mas é um artigo que veio também para mostrar que a síntese, né, dentro da ecologia, ela tem um papel definitivo ao avançar o conhecimento, tá? Então, um artigo muito legal, completo, em que eles avaliaram, né, compararam alguns artigos de síntese que são um número pequeno ainda comparado aos artigos tradicionais, mas qual que é o impacto disso em termos de citação, de unir diferentes áreas da pesquisa na ecologia? E eles começam, né, com um dado que eu acho que é assustador, mas que é absurdamente importante para a nossa disciplina, que é da quantidade de informação que a gente tem publicada
né, dentro da ecologia aí. Então, nos últimos 25 anos, gente, o total de artigos publicados em ecologia passa de 900 mil, né, em todas as áreas aí, sub-áreas dentro da ecologia. Então, é absolutamente necessário que a gente faça síntese, né? Ou então a gente vai voltar lá naquela frase do Wilson que a gente vai acabar se perdendo aí nesse mar de informação. Então, eles fizeram isso, né? Então, o trabalho para a gente aí já está pronto. Em que eles avaliaram os artigos que estavam disponíveis. Isso aqui é uma grande base de dados de síntese, tá, gente? Então, é aquela base de dados que tem lá na Califórnia, na verdade é um grupo, né, de pesquisa, eles oferecem cursos aí em meta-análise, né, tem um repositório de dados, tem várias ferramentas. Então, eles entraram nessa base de dados, porque seria impossível, né, trabalhar com os 900 mil artigos lá, e entraram nos artigos disponíveis no NCAS e compararam os artigos de síntese, que eram 2.300, versus o que eles chamaram de artigos controle, que eram papers que eram muito citados, né, papers que circulam aí, que tiveram esse poder, vamos dizer assim, de mudar o pensamento em ecologia, nessas mesmas categorias que eles dividiram, né, então categorias associadas à riqueza de espécies, biodiversidade e conservação, comunidades microbianas, serviços ecossistêmicos e aí vai. Tá? Então, eles pegaram essas categorias e compararam os artigos de síntese e os artigos padrão, vamos dizer assim, nessas mesmas categorias. Então, a gente está comparando números bem distintos, como vocês podem ver, 2.300 versus 320 mil, mas dentro de cada tema, os artigos de síntese, apesar de ser uma proporção pequena, tá? Gira em torno de 1% aí dentro de cada uma dessas categorias, né? Com uma amplitude aí de 0, ou seja, tem algumas categorias que não tem nenhum artigo de síntese, como é o caso dessa aqui, até em torno de 2,3%, mas eles são altamente citados, né? Então isso já dá para a gente uma ideia de que tem uma importância, né? Essa informação está circulando. É claro que isso não é, tá, gente? Não é passível, assim, de não ter crítica alguma sobre isso. A gente vai conversar sobre isso também nessa disciplina, mas para mostrar para vocês que esses artigos, eles estão, né, passeando aí, vamos dizer, nessas diversas áreas da ecologia e estão sendo lidos, né? Estão sendo citados, criticados ou não, mas estão sendo trabalhados aí. E aí eles fizeram, não vou entrar muito nos detalhes dessa figura aqui, mas eles trabalharam com a porcentagem desses papers de síntese e a porcentagem de citação, né, por ano de cada um desses artigos de síntese, para ver um pouquinho, né, da inserção disso aí na literatura. E fizeram um modelo linear aqui, né, pelo menos um fit aí mais linear, em que eles observam, por exemplo, que os pontos acima da linha, eles estão mostrando para a gente um impacto de citação acima do esperado para esse conjunto de papers de síntese, tá? E vocês podem ver, né, praticamente todos os pontos aqui estão acima da linha, alguns mais inclinados que outros, mas alguns temas que são bastante aplicados e importantes, como é o caso, por exemplo, de serviços ecossistêmicos, né, mudanças climáticas globais, funcionamento aí dos ecossistemas, eles estão bem acima da linha, ou seja, são artigos que estão sendo lidos, citados, né, mais do que o esperado aí. Então a gente precisa, né, pelo menos essa é a minha visão, a gente precisa entender como é que a gente faz síntese e ecologia até para poder entender esses artigos aí, tá? E é isso aqui, só mais um pouquinho desse trabalho. Eles trabalharam também, eles pegaram essas diversas categorias, né, como eu mostrei para vocês lá naquela primeira figura. Então, coisas como, por exemplo, mudanças climáticas, né, adaptação, a ideia de genética da paisagem, estrutura de comunidade, abundância, etc. Então, está representado por cor. Esses números em parênteses aqui indicam os papers de síntese em cada uma dessas categorias. E depois eles fizeram um cluster aqui, né? E as linhas aqui indicam relações entre esses diversos autores aí que são mais citados em cada uma dessas categorias. Mas a moral, né? A mensagem dessa figura aqui é que mesmo papers que estão em áreas mais distintas, com exceção desse pequeno grupinho aqui, ó, ainda assim eles formam clusters que estão conectados por palavras-chave comuns. E a palavra-chave mais comum que eles conseguiram observar desse conjunto de dados aqui é biodiversidade, né? Então a palavra biodiversidade, ela está presente em diversos desses clusters, que são essas determinadas categorias que vocês estão vendo aqui, tá? Com exceção de um pequeno grupinho aí
que é mais misturado, que eles não conseguiram, né, agregar nessas categorias aí. Mas vocês podem ver então, né, que provavelmente esses artigos de síntese, eles estão lidando, né, com temas aí que são comuns, né, e que permeiam aí a nossa área da ecologia, tá? Especialmente aqui no programa da UFMG. Então esse é um artigo que eu acho que também vale a leitura, né, e bem recente aí. E esse é o último, gente. É outro artigo também que eu acho que assim explica muito essa ideia da síntese e ele já avançou um passo, né? Então, além dessa ideia de trabalhar, né, com a síntese de dados e tal, ele vem com a ideia de que a gente precisa tecer, né? Então, esse research weaving aqui é exatamente a tecelagem, né? A gente precisa aprender e ele coloca maneiras de fazer isso, tá? A gente precisa de agrupar esses dados de uma maneira razoável. Então, os dados de síntese, pelo que a gente tem visto, né? Vários deles, eles conversam entre si e com isso a gente pode conseguir, né, vislumbrar aí um futuro para a síntese aí na pesquisa, tá? Então, um trabalho super legal também, onde ele vai mostrando para o mesmo tema, tá? Ele escolheu aqui uma meta-análise de restrições na dieta e longevidade para diversos grupos, como que a gente pode abordar esse tema de diversas maneiras e no final integrar isso tudo. Então, você pode fazer, por exemplo, a distribuição do número de estudos por ano nesse tema e a gente descobre, por exemplo, que só começou a surgir paper nisso aí a partir de 82. Lá em 2006, ó, teve um monte de artigo. Você pode, por exemplo, isso é tudo dentro da mesma ideia, tá, gente? Pegar quem que é o país de origem do primeiro autor. Esse mapa aqui já dá uma ideia para a gente que a maioria dos estudos foram conduzidos por autores, né, ou primeiro autor americano. A gente pode trabalhar com a ideia da nuvem de palavras, então onde que esses artigos estão sendo publicados, né? Então aqui tem os nomes das revistas, quanto maior o nome aqui, maior a frequência, né, de ocorrência dessa revista na base de dados. A gente pode trabalhar, a gente pode trabalhar com filogenia, então qual que é a relação filogenética que existe entre os principais grupos de estudo e quais deles que estão mais amostrados na literatura. Então, por exemplo, essas barrinhas aqui indicam ó, que a gente tem estudos com primatas, que a gente tem estudos com insetos, né? As barrinhas minúsculas aqui estão mostrando algum buraco da literatura, qual que é a relação filogenética que existe nisso aí. A gente pode trabalhar com essa ideia da rede de colaboração dos autores, os links aqui mostram coautorias, ou seja, é um trabalho, né, é um artigo aí lidando com um tema só, mas pelo visto tem muita, né, cooperação e colaboração. Depois eles fizeram um mapa temático baseado nesses clusters dos autores, enfim, só para mostrar para vocês possibilidades, e eu nem estou falando de meta-análise aqui, né, nessas figuras aqui, nessas 6 figuras, a gente nem precisou de falar de meta-análise, né? Então tem formas aí da gente trabalhar com essa ideia na síntese da ciência. Gente, o plano é o seguinte, é destrinchar esses dados, tá? Então, assim, uma vez que vocês têm um tema que vocês querem revisar e tal, querem trabalhar com síntese, independente de ser possível ou não fazer a meta-análise, a ideia é tirar o coração desse negócio aí, entender, né, o que é que a literatura mostra pra gente, tá? Então, essa é a última figura do artigo, ele mostra o processo aí de tecer, né, toda essa informação, e vocês vão ver, gente, que muitas das coisas que a gente começou a trabalhar com meta-análise, elas estão no inicinho desse processo aqui, né, que é trabalhar com as palavras-chave, perceber né, o que existe de informação, a bibliometria e a cienciometria, né, fazer essas buscas, exportar, dar uma olhada lá nos títulos, etc., codificar esses dados, né, fazer as análises, mas principalmente, ó, como que a gente consegue visualizar de forma interessante essa informação, tá? Então eles colocam aí várias ferramentas que existem para cada um desses passos. Eu confesso a vocês que várias dessas aqui são super novidades para mim, apesar de estar trabalhando há algum tempo com isso, então por isso que eu acho que esse paper é tão importante, né? Ele vai mostrar coisas novas aí para a gente e como que a gente pode fazer então a visualização aí desses dados, tá? Nada disso aqui é meta-análise, só para vocês terem ideia. Para meta-análise, pessoal, a gente tem, né, bastante informação aí já reunida. A gente tem um livro que eu acho que é um super marco aí também. Eu tenho o PDF desse livro, depois posso disponibilizar para vocês.
mas é um livro excelente para meta-análise em ecologia e evolução. Ele saiu em 2013, ele cobre todos os passos da meta-análise capítulo a capítulo, tá? Por que eu acho que esse livro foi tão importante? Como eu falei para vocês, eu não tive treinamento nenhum para fazer meta-análise, né? Fiz algumas lá na época do doutorado, mas assim, sem um treinamento específico para isso, sem bibliografia. Isso foi antes do R, dos scripts do R, então era meio que quebrando a cabeça mesmo. E aí esse livro vem para tipo guiar, né, passo a passo como que a gente faz meta-análise na ecologia e na evolução. Então tem muito artigo saindo, mas eu acho que esse livro ele ainda é uma excelente bibliografia, né, de 2013 aí, mas uma excelente bibliografia para quem quer começar nessa área aí, tá? Então, a primeira meta-análise na ecologia, gente, na verdade, ela foi publicada em 91 e ela tentou, né, relacionar a idade de fêmeas e a postura de ovos, tá? Foi publicada numa revista específica aí da área de ornitologia. E aí, em 92, né, o paper aí da Gurevich com competição, ele veio para dar uma guinada aí, né, nessa nossa ideia de fazer meta-análise em ecologia. Tá? Depois a gente vai entrar nos detalhes também, mas só para mostrar para vocês que a gente já tem uns anos aí, né, de meta-análise na ecologia. É claro que os números foram subindo, né? Então, em torno de 10 anos depois aí dessas primeiras, ó, a gente já tinha 119 meta-análises publicadas, depois em 2015 mais de 1.000 e em 2020 eu fiz uma busca rapidinho no dia 10 de janeiro aqui, ó, só para mostrar para vocês. Se vocês jogarem meta-análises, né, ou meta-análises com tracinho aqui, sai mais de 206 mil artigos, né, na Web of Science, 145 em 2021, tá? Claro que isso não é tudo de ecologia, então depois eu fui buscar só dentro das áreas de pesquisa lá da Web of Science, ó, então desses trocentos mil artigos aí, ó, 6.184 possuem a palavra meta-análise no título, então provavelmente são meta-análises, né, ou críticas aí às meta-análises, ou artigos de discussão e revisão, mas a gente tem mais de 6.000 nas áreas das ciências ambientais e ecologia, né? Então acho que dá para vocês terem uma noção da importância, né, e do crescimento aí da meta-análise na ecologia frente, né, a essas outras áreas aí onde já era muito mais comum, como é o caso principalmente da medicina, tá? Então, tem muita ferramenta, tá, gente, para a gente trabalhar. Esse aqui é o centro que eu falei para vocês, é um Centro Nacional de Análise em Ecologia e Síntese, o NCAS, tá? Vale a pena dar uma olhada nessa página também, o endereço está aqui para vocês. Eles têm várias ferramentas, né, então, de pesquisa, dados disponíveis, tem um grande repositório de dados, eles ofertam cursos, né, a maioria deles são pagos, mas ofertam cursos aí dentro dessa ideia de síntese. Tem repositórios de dados, né, para a gente conseguir manter, buscar e acessar esses dados ambientais, além dos cursos, né, aí dentro dessa área de síntese, tá? Então, para finalizar, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês que a síntese, independente da ferramenta que a gente for usar, ela é absolutamente necessária na ciência. É a partir da síntese que a gente vai conseguir integrar os componentes da pesquisa científica, seja na fase de conceitos ou na fase de dados, como é o caso das meta-análises, mas tem um objetivo comum, que é alcançar o entendimento de um determinado problema, identificar as fontes de variação, né? Eu acho que é isso que avança aí as meta-análises, né? Essa ideia de síntese em termos da gente conseguir entender um determinado problema, e eu acho que é parte essencial, né, do processo científico. A gente não tem como fugir disso aí mais não, tá? Então, a partir da próxima aula a gente continua nessa ideia de síntese, mas aí eu já vou passo a passo com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa bibliográfica aí para a gente alcançar a síntese, tá bom? Obrigada, pessoal.